no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Mais vigilância para a preservação da saúde de estudantes, professores e funcionários de escolas públicas e particulares. O Ministério Público Estadual vem recomendando às escolas que, quando confirmados 2 casos de infecção pela Covid-19 dentro de um intervalo de 5 dias na mesma sala, as aulas daquela sala sejam suspensas. Sobre esse assunto que interessa a milhares de cearenses, vamos conversar agora no Jornal Alerta Geral com o promotor de Justiça e coordenador de apoio operacional da saúde do Ministério Público Estadual, Enéas Romero. Promotor, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. O Ministério Público Estadual já conseguiu chegar a todas as escolas públicas e particulares do Ceará com esse protocolo de saúde. Bom dia. Bom dia. Boa sexta-feira para todos. Na verdade, houve uma reunião do Ministério Público Estadual Federal do Trabalho com a Secretaria de Saúde e representantes do setor de educação, que foi discutido um protocolo, na verdade, para garantir medidas mais protetivas para as crianças, quer dizer, aquelas pessoas entre 0 e 11 anos e 364 dias, e essa proposta, inclusive, foi consensuada e ela já entrou em vigor e foi regulamentada pela Secretaria de Saúde do Estado. Então, para aquelas escolas em que para as crianças das escolas, havendo 2 casos numa mesma sala de aula, a sala de aula ela vai ser fechada. E por que essa distinção? Por que esse protocolo apenas para as crianças? Porque as crianças ainda não tiveram a oportunidade de tomar as 2 doses da vacina, várias ainda não tiveram sequer a oportunidade de tomar a primeira dose. Então, existe um risco maior de agravamento para aquelas pessoas que não têm a segunda dose, e é o caso das crianças, já que a vacinação das crianças começou apenas na semana passada. Em relação aos adolescentes, o protocolo permanece como estava anteriormente. Outra medida importante que é bom lembrar é que os professores e funcionários devem utilizar a máscara N95. E isso já está no decreto e agora está explícito no protocolo em todos os níveis de educação. Isso vale da educação infantil até o ensino superior, e esse protocolo existe para proteger o profissional. Foi aplicado para a educação, mas também para outras áreas em que há maior circulação ou um público mais sensível, é o caso dos hospitais, por exemplo, e farmácias. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o promotor de Justiça Enéas Romero, também conosco no Jornal Alerta Geral, jornalista Beto Almeida. Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia ao promotor Enéas. Promotor, uma pergunta que eu faço é o seguinte: essa recomendação do Ministério Público, que é desta semana agora, ela de certo modo muda um pouco o entendimento anterior do próprio protocolo sanitário recomendado pelo governo do estado, de que recomendava o seguinte: de que, na realidade, aquele aluno que por acaso tenha sido detectado com Covid numa sala, por exemplo, as aulas não seriam suspensas, apenas aquele aluno e os que não tinham sido vacinados é que deveriam deixar de frequentar. Mas quem estava com a vacina em dia, por exemplo, esses sim poderiam continuar. Então, há uma mudança de entendimento nesse sentido, né? E a outra que eu queria complementar com essa minha indagação, essa minha dúvida, essa medida aí, essa recomendação, vale inclusive para as escolas particulares? Primeiro, ela é válida para as escolas públicas e particulares, ela é um protocolo para o setor de educação, vale inclusive para toda a educação. Na verdade, o protocolo já foi alterado, então isso não é um ato do Ministério Público. Quem tem esse poder de decisão é a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, que é a autoridade sanitária. O que houve foi uma reunião em que o Ministério Público participou e, de fato, fez essa proposta. E por que essa distinção? Porque não faz sentido exigir vacinação para diminuir risco das crianças que não tiveram oportunidade de se vacinar. A maior parte das crianças no estado do Ceará ainda não teve a chance sequer de tomar a primeira dose. Então, não faz nenhum sentido você dizer que uma criança está ou não protegida. E mesmo quem tomou apenas a primeira dose. E ainda não passou o período de 15 dias, que é aquele período necessário para que ela tenha um efeito maior. Então, essa distinção entre
entre alunos com até 12 anos e alunos com mais de 12 anos. O que foi feito foi esse recorte, e nós vivemos um momento de muita circulação viral, quer dizer, muita gente doente. Todos os telespectadores aqui e vocês mesmos certamente conhecem, não uma, duas, mas muitas pessoas doentes. Então, se numa sala de aula tem 2 pessoas doentes, é sinal de que o vírus está circulando sim naquela sala, e é necessário a gente proteger mais as nossas crianças nessa situação, até porque a Ômicron ela é muito mais contagiosa, a diferença é essa. Ô promotor, a gente sente também ainda uma rejeição muito grande a essa vacinação, mesmo com todas as recomendações das autoridades sanitárias, dizendo com dados técnicos que a vacina é eficiente, que não gera esses contratempos na vida de quem a recebe. E quando surgem os casos de rejeição a essa vacina dentro das escolas, por exemplo, qual é a recomendação, qual é a orientação do Ministério Público Estadual? Porque o Conselho Nacional de Procuradores Gerais orientou a todos os órgãos do Ministério Público que torne obrigatória a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Bom, essa orientação aí, em nota técnica do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, quer dizer, de todos os procuradores gerais de todos os estados do Brasil, ela, na verdade, vai no mesmo sentido de uma nota técnica que já tinha sido feita pelo Centro de Apoio do Ministério Público Estadual. E, na verdade, essa obrigatoriedade, ela não é uma escolha do Ministério Público, ela é uma previsão legal, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 14, parágrafo único, que diz que a vacinação é obrigatória por aquelas vacinas que sejam recomendadas pela autoridade sanitária. No caso específico da Covid, ela foi recomendada pelo Ministério da Saúde e pelo Secretário de Saúde do Estado e também pela CIB, que é a instância do SUS que congrega secretários de saúde do Estado e dos municípios e, portanto, as autoridades sanitárias locais. Então, quem recomendou foram eles, a vacina é aprovada e existe uma exigência legal. Tem uma lei estadual também no estado do Ceará, como tem em diversos outros estados, dizendo que no ato da matrícula deve ser apresentado o comprovante de vacinação de todas as vacinas recomendadas pela autoridade sanitária e, portanto, a lei tem que ser cumprida, mas isso não deve impedir o acesso dos alunos às aulas. Em nenhum momento o Ministério Público defendeu, porque defende o direito à educação e defende o direito à saúde. Então é dado um prazo para regularizar, e se não regularizar, aí pode, eventualmente, intervir o Conselho Tutelar, é isso que prevê o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, e também o ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, tinha uma decisão no mesmo sentido. Então, na verdade, o Ministério Público ele apenas cumpre a lei, mas o nosso foco é na orientação, realmente na conscientização, trazendo dados. Eu acho que é importante lembrar, quando aquele pai que está em dúvida, que não sabe, porque há muitas fake news, há muitas informações equivocadas. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos da América, que é o país que está mais avançado em termos de vacinação infantil, porque começou muito antes, foram aplicadas já 8 milhões de doses de vacina nas crianças. Casos graves, houve 8. A gente está falando de morte. A gente está falando de caso grave, de efeito adverso da vacina. 8 em 8 milhões. 1 por milhão. No Brasil, em 2020 e 2021, morreram de crianças de 0 até 12, 1.499. Isso até dezembro de 2021. Então, o que é que mata? O que é que está colocando as crianças em risco? É a doença. O risco maior é pegar a doença e ter um agravamento. Ainda que as crianças sejam um público realmente muito menos afetado que idosos, para se ter uma ideia, por exemplo, no início da pandemia, idosos com mais de 70 anos, a taxa de mortalidade era de 40%. 4 em 10 idosos faleciam. Uma verdadeira tragédia. E agora não estão mais falecendo nessa quantidade, mas ainda continua sendo o público mais vulnerável. Então, a análise tem que ser feita essa, além do que a vacina foi aprovada pela Anvisa, foi recomendada por todas as autoridades sanitárias, foi aprovada pelo CDC americano, foi aprovada pelas agências europeias e todas as universidades do mundo reconhecem a necessidade da vacina. Quem é que se levanta contra? Algumas pessoas divulgadoras de fake news e algumas pessoas que de boa fé acreditam em algumas notícias, às vezes conspiratórias, ou que exageram determinadas coisas, ou às vezes até com informações falsas.
Beto, ainda tem espaço para uma pergunta. Então, eu quero fazer exatamente uma pergunta aqui para o promotor, o promotor Enéas, é o seguinte: nós temos 184 municípios aqui no estado do Ceará. No entanto, esta semana, o Ministério Público fez uma recomendação específica a 41 municípios cearenses para que eles agilizem a campanha de vacinação nessa faixa etária de crianças de 5 a 11 anos. Por que especificamente esses 41 municípios mereceram essa atenção, essa recomendação especial do Ministério Público? Na verdade, o Ministério Público atua nos 184 municípios, é a única instituição do sistema justiça que atende de segunda a segunda toda a população de todo o estado. Não há promotores suficientes, mas tem promotor respondendo com enorme sacrifício por 4, 5 municípios, e cada promotor é quem faz a recomendação, e ela vem sendo feita em todos os estados. Na verdade, todo dia aumenta o número, agora já está em 47, e certamente ela deve chegar a todos os municípios aí, em breve. E, na verdade, a recomendação, em primeiro lugar, o foco dela é nessa necessidade de articulação da sociedade e Secretaria de Proteção Social, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde para, primeiro, apresentar os dados e mostrar a importância. Segundo, ajudar a preencher o cadastro. As escolas, por exemplo, têm um papel fundamental. Organizar seminários, organizar palestras. Os pais estão com dúvida, é hora de tirar essas dúvidas. E nós temos também aquelas crianças vulneráveis, que muitas vezes têm dificuldade de ter acesso à internet, de ter acesso à informação. E aí, por exemplo, a Secretaria de Proteção Social, os CREAS, os CRAS, tem um papel fundamental para procurar aquelas famílias vulneráveis para que todas as vidas sejam protegidas. Outro dado da recomendação tem sido a seguinte: priorizar crianças com comorbidade e com deficiência. Inicialmente, essa prioridade não estava garantida e, felizmente, agora ela vem sendo garantida, e o Ministério Público vem recomendando. Por que esse público? Porque é um público mais vulnerável. Se ele ficar doente, ele tem um risco maior. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o promotor de justiça e coordenador de apoio operacional da saúde do Ministério Público Estadual, Enéas Romero. Promotor, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral com essas informações para os nossos ouvintes e internautas. Desejar ao senhor um bom dia e um bom trabalho. Eu que agradeço. Bom dia, boa sexta-feira para todos. Jornalista Beto Almeida, bem explicitada pelo promotor de justiça Enéas Romero, o papel que o Ministério Público Estadual cumpre nesse momento. Como bem disse ele, não impõe o Ministério Público, mas sim recomenda, orienta, e aí cabe aos estabelecimentos da área do ensino, às secretarias municipais de educação, à Secretaria Estadual de Educação, assim como os órgãos da área de saúde também, apostarem, acreditarem, se incorporarem, apoiarem essas medidas, muitas já adotadas pelo próprio poder público, no sentido de preservar a saúde de alunos, professores e funcionários. Tem duas coisas aí interessantes que eu posso extrair da entrevista do promotor Enéas. A primeira, Luciano, é que ele diz o seguinte, que mesmo a não vacinação, a não comprovação de vacinação dos estudantes nessa faixa etária aí que nós estamos tratando de 5 a 11 anos, ainda assim os alunos não serão impedidos de fazer matrícula nem de frequentar a escola, até porque, como ele explicou, muitos municípios ainda não iniciaram de fato e de direito essa vacinação de forma massiva. Essa é uma coisa que eu acho importante, porque tem muitos pais acreditando, por exemplo, que se não tiver com o comprovante da vacinação do seu filho, não vai poder colocar o filho para frequentar a escola. Vai, ele garantiu isso daí. O segundo ponto é, que você citou, não é por enquanto uma obrigatoriedade, até porque não é o papel do Ministério Público determinar. Ele recomenda, mas essa recomendação precisa ser seguida, porque se ela também não for seguida pelos municípios, aí sim, eles podem entrar com uma ação civil pública. Aí a coisa muda de figura. Aí ela sai do campo da recomendação, vai para a área da justiça, e a justiça dando um parecer favorável, os municípios vão ter que cumprir. É óbvio que a gente não quer que isso aconteça.